Meu nome é Felipe. Esta é uma live devocional onde eu leio uma leitura bíblica, mas antes eu gosto de começar com uma oração. Então você que me acompanha, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Atos 5. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para ouvir esta passagem. Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos 5. Dando um contexto da leitura, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas foi um médico grego que foi convertido por Paulo. E se você tem o costume de ler a Bíblia, eu recomendo que você, quando for ler, leia Lucas e leia em seguida Atos, porque é a continuação da história. Onde o Evangelho de Lucas acaba, Atos dos Apóstolos começa. Então, essa é a dica que eu deixo para você que faz leitura bíblica. Quando eu vou ler Lucas, leia em seguida Atos. Então vamos lá. Atos 5. A oferta de Ananias e Safira. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levantou a parte. Obrigado por curtir a live. Ele levou parte. Então indagou-lhes. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então isso era um costume muito comum. Muitos cristãos que tinham um poder aquisitivo grande, eles vendiam suas propriedades, vendiam seus bens e entregavam aos discípulos, para que a partir disso, a partir dessas ofertas, a igreja pudesse ajudar os pobres. Coisa que eu recomendo: se você tem um bem, alguma coisa, e você sente de dar para a igreja, venda primeiro e dá o dinheiro para a igreja. É muito mais tranquilo e evita polêmicas, como aconteceu mês passado. Vamos lá, continuar. Então indagou-lhes Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-lhe a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homem que mentisse, mas contra Deus. Então, quando você fazer um pedido, um juramento a Deus, faça de completo. Eu vou dar um carro, dê o valor inteiro. Vou dar um relógio, dê o valor inteiro. Não fique com parte do valor. Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então grande parte de temor tomou conta de todos que souberam o que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando-o para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendeste por esse preço aquela terra? E confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo
o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram-a morta, levando-lhe à sepultura ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar sobre este acontecimento. Então esse casal, Ananias e Safira, que cometeu esse pecado eles acabaram morrendo. Então, cuidado com suas promessas, porque tem promessas que trazem vida, mas outras que trazem morte. Que é isso? Tá bom. Então vamos lá. Os sinais dos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos que cercavam costumaram reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, ao ponto de os doentes serem levados para ruas, colocados em leites e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos que sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Os apóstolos são presos e libertos. Então o sumo sacerdote e todo o seu correligionário, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos e jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai à multidão todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar da noite, eles entraram no pátio do templo, como havia sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem da prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e sentinelas nos seus postos, junto à porta, mas abrindo-nas ninguém encontrou lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Neste momento, chegou alguém com a notícia: Eis que os homens que recolhessem da prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e trouxe outra vez, mas, porém, sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois trazê-los, apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: Não vos ordenei expressamente que não pregasse nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário primeiro obedecermos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinaste, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, expulsou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel
arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. A sabedoria de Gamaliel. Ao ouvir essas palavras, muitos se enfureceram e queriam matá-los. Entretanto, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou no sinédrio e pediu àqueles homens que fossem retirados por um momento e prosseguiu dizendo: Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir sobre estes homens. Por enquanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos seus companheiros se espalharam. Contudo, nesse caso vos adverto: afastai-vos desse homem e deixai seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles forem de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos acheis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-se que não mais falassem no nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Os apóstolos retiraram-se do sinédrio, contentes por haver sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixaram de pregar e ensinarem que Jesus Cristo é o Messias. E aqui termina a leitura de Atos 5. Leitura muito importante que fala sobre a missão dos apóstolos. Então, agradeço a todos que entraram, todos que estão assistindo a gravação. Logo menos essa live estará disponível na Rede Vizinha Vermelha. E amanhã, nesse mesmo horário, por volta das 8, eu trago mais uma live devocional com uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até amanhã. Banana.